A revelação que você vai ouvir agora, eu tenho certeza que, sem dúvida alguma, vai mudar a sua vida, a sua história. Para a glória de Yahushua, e se destina exclusivamente aos filhos do Altíssimo, aqueles que verdadeiramente querem uma vida na presença do Todo-Poderoso, para serem seus instrumentos nos dias atuais e por toda a eternidade ser completo. Quero convidá-lo a abrir comigo, por favor, as escrituras em Men Yahu, Matiti Yahu, no hebraico bíblico aí, moderno, adulterado para Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Yahushua em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Yahushua, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Yahushua lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Yahushua, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sou autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Yahushua ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Yoshoru encontrei tanta fé. A partir do versículo 5 até o versículo 10. A revelação que o Espírito de Yahushua me trouxe nesta noite, inclusive a nossa reunião aqui, nossa, entre aspas, né? Porque na realidade é a reunião promovida pelo Espírito da Verdade, com a participação dos irmãos lá de Ponta Grossa, inclusive, no Paraná, né? A revelação que ele me trouxe me deixou maravilhado, enriquecido de uma forma impressionante. Eu tenho certeza que vai também impactar a sua vida, transformar completamente. Lembrando ainda que Yahushua tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. O que eu aprendo diante desta declaração de Yahushua, Majestade, a respeito deste centurião? Nem mesmo em Yoshoru encontrei tanta fé. O que o Espírito de Yahushua me revelou é o seguinte: você pode ter esta mesma fé. Você pode ter a mesma fé de Elias. Você pode ter a mesma fé do emissário Shaul, o apóstolo Paulo. Você pode ter a mesma fé de Cafos, de Pedro, do emissário, o apóstolo. Quando você abre em Vrite, traduzido aí para os Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, quantos exemplos edificantes! Quantos exemplos edificantes! Quantos exemplos de fé! E eu falava com os irmãos conversando, e na dependência do Espírito de Yahushua, ele ia me revelando o seguinte: quando você convive demais com uma pessoa mal-humorada, iracunda, colérica, há às vezes o perigo de se contaminar. As Escrituras advertem. As más conversações corrompem os bons costumes. E outra versão, as más companhias pervertem os bons costumes. Você convive com uma pessoa animada, alegre, festiva, né?
a tendência é natural de também retribuir de alguma forma, ainda que você não possa retribuir a sua totalidade, mas você retribui aquele gesto de alegria com alegria. Para evitar que sejamos mal influenciados, devemos olhar para dentro das Escrituras e copiar esses modelos, esses exemplos, e trazê-los para os nossos dias. Veja aí a revelação. Veja aí a revelação. Eu estou me dirigindo aos meus irmãos em Yahushua e àqueles que verdadeiramente querem receber esses privilégios. São riquezas incalculáveis que o Espírito de Yahushua nos revela. Você pode, hoje, receber o mesmo padrão de vida que esses homens receberam no passado. Como é possível isso? Tendo, em primeiro lugar, essa consciência, essa certeza, esse conhecimento de que estas riquezas são para os nossos dias. Aí eu olho para a vida do emissário Shaul e posso perfeitamente vivenciar o seu comportamento. Inclusive, ele usou de uma expressão que merece destaque, né? Sede meus imitadores como eu fui de Yahushua, sabe logo isso? Vamos chegar e falar. É um imperativo, sede meus imitadores como eu fui de Yahushua. Está escrito, texto escritural. Elias era um homem como nós, sim ou não? Mas isso é escritural de Yahukaf, lá no Tiago, sujeito às mesmas paixões. E orou para que não chovesse, 3 anos, 6 meses não choveu, depois tornou a orar, e o Altíssimo mandou chuva sobre a terra. O mesmo espírito que estava na vida de Sansão, hoje habita no coração do crente. Eu não estou aqui entrando no mérito se Sansão foi traído, se isso aí não, entendeu? O que eu quero destacar é o privilégio que ele teve durante a sua vida e que recuperou com a sua morte, não? Mas não deixou de ser também um exemplo para todos nós. Falar da queda de Pedro, de Cafos, né? O que faz com o quê? A pessoa tem que lavar a boca com sabão primeiro, porque o cara não está aguentando nem em pé espiritualmente, fica querendo falar que Pedro traiu. Ele já vive traindo, vive, né? Fazendo tantas coisas que incompatíveis com a palavra, que às vezes não chega nem perto da sombra de Pedro, né? E quando passava a sua vida restaurada totalmente, Lucas 22, 32, recebe a palavra maravilhosa de Yahushua. E tu, quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Então Pedro precisou do processo da conversão genuína, a transformação. Lucas 22, 32. Medita lá. Examina com cuidado. Tornou-se esse exemplo para todos nós. E hoje, meus irmãos, o que o Espírito de Yahushua está me dando como revelação é que nós podemos ser perfeitamente essas mesmas pessoas, não é? E ainda com privilégios maiores.
Já pensou nisso? Não ser a mesma pessoa, literalmente, sério. Né? Quando o profeta Ulshua recebe porção dobrada do espírito de Elias, ele não recebeu 2 espíritos. Né? Recebeu porção dobrada, sendo o próprio Ulshua, traduzido aí para Eliseu. Entendeu? Então essa maluquice da reencarnação não existe. É demais. Em 29, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, uma única vez, vindo depois do juízo. O homem não morre 10, 20 vezes. Isso é conversa de doido. Isso é doutrina satânica. A reencarnação é, sem dúvida alguma, entre aspas, a reencarnação é uma doutrina diabólica de uma ignorância impressionante e abominável, desprezível, que inclusive está blasfemando contra o sacrifício do nosso Salvador amado, capaz de perdoar o mais negro pecado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã nem depois. Assim disse Yahushua para aquele homem moribundo ali também no madeiro. Por mais negros que sejam seus pecados, se tornarão brancos como a neve. Profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 20. Então você pode perfeitamente, meu irmão, minha irmã. Falamos muito hoje sobre a participação das mulheres também no ministério, na obra. Esse machismo aí, ignorante, né? Que mulher tem que ficar calada, né? O emissário Shaul disse que não permitia que a mulher falasse de si mesmo. Isso aí também é um homem, atribuído ao homem, não é só a mulher. Agora, se você pega 2 Crônicas, capítulo 14, vai lá no exemplo, né, de Hulda. Vai lá no exemplo de Hulda, aquela mulher profetisa. Vai lá no exemplo de Débora, que além de profetisa foi juíza também. E mulher não pode falar? Vai nessa. As qualificações dos bispos e diáconos, capítulo 13 de Timóteo, diz o quê? Semelhantemente também as mulheres, né? As qualificações exigidas ao homem, se exige dentro desse versículo, se não me engano, o 13, que a mulher também tenha as qualidades inerentes ao cargo a que se propõe. Concorda? Então precisamos aprender pelo Espírito da Verdade, essas riquezas espirituais. Estão sendo transmitidas a você agora, mostrando que podemos todos nós, homens e mulheres, e até mesmo crianças, jovens, aproveitarmos esta época agora do derramamento do Espírito da Verdade. Assim te digo, eis segredos meus, eis segredos meus. A época que estamos vivendo agora, eu posso ver pelos olhos espirituais. O derramamento maravilhoso do Espírito da Verdade, nos dando a capacidade de ser igual Paulo, não falar só de Paulo, não ficar só contando o que Paulo fez, o que Pedro fez e aconteceu, mas viver, não ficar falando só Elias era um homem esquecido que era como nós, sujeito às mesmas paixões. Ou você é daqueles da reunião de oração de Atos capítulo 12, orando, pedindo, implorando, chorando pela libertação de Pedro, que estava no cárcere?
Quando Pedro é solto, chega lá e bate lá. Rod vem atender a porta, volta correndo, cheio de alegria. Pedro está aí fora, batendo ali na... O quê, Pedro? Ah, você não está batendo bem na cabeça não, menina. Está lá no texto, capítulo 12 de Atos. Está batendo bem na cabeça não. Mas é ele, eu tenho certeza, ela insistentemente. Pode ser até o anjo dele, agora ele, sei não. Orando, implorando, chorando pela libertação, quando o Altíssimo faz aquele tremendo milagre lá, Pedro bate na porta, né? E os fervorosos irmãos. Você está batendo mal da cabeça. Você pode ser o Elias de hoje. Só depende de você. Você pode ser o Pedro de hoje. Retombaracá saracaia. Segredos. Cuja sombra, por onde passava, curava os enfermos. Eu serei este homem. Você pode ser um exemplo para fazer parte dos heróis da fé lá de Evrite, capítulo 11. O Espírito de Yahushua está conosco, meu irmão. Só depende de nós. Só depende de nós. Em quem você tem colocado a sua fé? Em quem você tem colocado a sua expectativa? Em quem você espera? Olhando firmemente para quem? Diz a palavra? O autor e consumador, olhando firmemente para ele. Os que olham para os ídolos tornar-se-ão a exemplo como os ídolos mortos. Salmo 115. Ficam semelhantes a eles. Nunca serão. O emissário Shaul Paulo, em nossa época. Nunca serão um Elias em nossa época. Porque estão seguindo um ídolo morto. Estão mortos e não podem transmitir vida às pessoas. Quer mudar isto hoje na sua vida? E dizer, como disse Dwight Lyman Moody, eu serei este homem. Mas eu sou tão pecador, foram tão grandes os meus pecados. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e me ouvirdes, afirma o Altíssimo, sereis. Comereis o melhor desta terra. Mas se recusados e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a própria palavra, a espada, a boca de Yahulinho diz. Maravilha. Eu sinto este calor incomparável do Espírito da Verdade. E eu fico, vocês devem estar notando que eu estou um pouco assim, limitado, né, no falar. Primeiro porque eu gosto mesmo de pensar antes de falar. Né? É porque eu fico imaginando o seguinte, oh meu Salvador amado, são tantas riquezas espirituais
Mas eu tenho certeza que os teus filhos merecem isso e podem ter esses privilégios. E é por eles, como dizia o emissário Shaul, é por você, meu irmão, que eu oro. É por você, meu irmão, que eu procuro viver esta vida. Amanhã, 5 da madrugada, estaremos aqui orando pelos nossos familiares, os nossos crentes queridos, para que na volta do nosso Salvador amado, todos eles estejam conosco, sem perder um sequer.